Caros telespectadores da TV Raiar, recebam as nossas cordiais saudações. Este é o Grande Entrevista da sua TV. Angola pode ganhar um novo partido político, ARDA. É sobre esse projeto político que vamos conversar hoje com o meu entrevistado, a quem passo já a saudar, que é o Dr. Teca Ntu. Doutor, muito boa noite. Muito boa noite. Seja bem-vindo à TV. Obrigado, sim. Doutor, os nossos telespectadores provavelmente não devem conhecê-lo, há quem o conheça, mas nós gostaríamos que ainda assim o doutor fizesse a apresentação de quem é Teca Ntu. Sim, me chamo Teca Ntu, sou o líder fundador da nova força política com o nome de ARDA, que significa Ação pelo Reforço da Democratização em Angola. Fui formado em criminologia na Bélgica durante 6 anos e neste momento também estudei o detetive privado, quer dizer, fui formado também como detetive, mas sem esquecer uma realidade que já nos anos 82 eu fui um dos bolseiros da empresa Diamang que tiramos o curso de avaliadores dos diamantes na Inglaterra. Quer dizer, estou formado na parte diamantíferas e também na parte da criminologia. Então, poderia dizer que estou perante o entrevistado multifacético. Sim, dissemos assim, sim, é verdade. Muito bem, doutor, vamos falar um bocadinho mais sobre o seu projeto político. Sim. Sobre o ARDA. Como nasceu, em que ano nasceu e como é que está o andamento do processo no Tribunal Constitucional? O partido ARDA foi fundado no dia 4 de janeiro de 2018, na Alemanha, com apoio de muitos angolanos da diáspora. E este partido já tem mais de 75 militantes em Angola e 30 mil militantes na diáspora. Então, essa nova força política que é a ARDA é representado em 17 das 18 províncias do país e neste momento já tentamos entregar todos os documentos necessários no Tribunal Constitucional e estamos na espera da legalização. Disse que estão em 17 províncias. Qual é a província que não tem representação da É Mochico, porque até neste momento não conseguimos ainda criar as nossas estruturas nessa zona por causa da pandemia. E estou a me preparar já nos próximos dias para encontrar um método a fim de nós conseguir até uma representação na província do Mochico. O grande calcanhar de Aquiles para aqueles partidos ou aquelas as comissões instaladoras que querem oficializar, legalizar o partido tem sido a questão das assinaturas. Como é que foi esse processo? É um processo que não foi tão fácil. Sim. E ainda continua a ser difícil, mas eu digo sempre que Angola precisa das novas forças políticas. Angola necessita das novas ideias para refazer a política desta pátria e também espero que no futuro o Tribunal Constitucional deve aliviar um pouco os seus critérios, porque já... O excesso de burocracia? Não só de burocracia, mas muitas vezes para conseguir o atestado de residência em nível municipal ou em geral é tão difícil. No nosso caso, por exemplo, havia muitos militantes nossos que se encontravam nas aldeias. Falamos da aldeia Damba, na província do Uís, e a lei exige que este militantes nossos que estão nos municípios a sair até nas províncias. Por exemplo, se falamos da província do Uís, para tratar pessoalmente este documento, isso que fica muitas vezes complicado e difícil. Nós conhecemos as realidades do nosso país, sair de uma aldeia para um município, de um município para uma província, então fica um pouco complicado. Mas estamos a lutar, já conseguimos ter o suficiente para ser legalizado.
Já demos entrada, já conseguimos a ter mais de 7.800 assinaturas. Das 7.000 previstas. Sim. Então, espero que não vai haver dificuldade. Daqui a nada, o nosso partido vai ser legalizado. Muito bem. Doutor, o doutor tem esse projeto político, quer fazer parte, não é, mais ativamente da política angolana. Qual é a leitura que faz do panorama político angolano atual? O atual é muito complexo. O novo presidente que já está no poder há quase 2 anos, Completou agora 3 anos. completou 3 anos. De uma forma geral, eu considero que o presidente João Lourenço trabalhou bem. Quer dizer, direi que o balanço dele foi positivo, apesar de algumas coisas que poderiam naturalmente ter sido feitas melhores, nomeadamente a questão da crise econômica e financeira que nos assola. Bem que esse problema é mais agravado por razão dessa pandemia que aconteceu no mundo. Mas ele é um presidente que tem boas diretivas, é só uma questão de dar o tempo ao tempo. Mas, em geral, o país está a passar um período difícil, onde a população sofre cada dia, e por essa razão que nós esperamos que haja algumas oportunidades para os novos partidos, no nosso caso, a fim a fim de reforçar a democracia neste país. E não devemos esquecer também que a juventude é o pilar da sociedade. Estamos a passar um período de desemprego, onde muitos jovens não têm emprego. O presidente da República tinha prometido a criação de muitos empregos, mas na realidade não foi fácil. Mas esperamos que as coisas mudem-se, a fim que o futuro de Angola e o futuro da nossa juventude possa ser mais aberto. Doutor, o doutor fez aqui uma avaliação, a seu ver, positiva dos 3 anos de governação de João Lourenço, mas ainda assim, 3 anos desde que tomou posse, as suas promessas eleitorais parece que ainda não passaram do papel. Estou a falar dos 500 mil empregos. Sim. O doutor acabou aqui mesmo de referir. Qual seria, nesse caso, a estratégia do governo para contrapor essa situação? Primeiro, eu digo uma realidade que nunca está a se fazer no nosso país. O país tem muitos quadros. Angola formou muitos elementos, muitos quadros a nível internacional, mas o que nós andamos a ver aqui no terreno, o quadro primeiro deve ser militante de um partido ou outro, o que não é justo. Devemos evitar de priorizar as etiquetas políticas, é melhor de priorizar a angolanidade. Como o falecido presidente Dr. Jonas Savimbi dizia, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. Hoje, por exemplo, temos muitos quadros angolanos na diáspora que estão a ser bloqueados, limitados, de não ter as possibilidades de vir dar a sua contribuição no nosso país, porque ele não faz parte de um partido qualquer. Isso já é injusto. Nos países avançados, quadro é vista pela competência. E o caso de Angola, quadro é vista pelas etiquetas políticas. Muitas vezes ouvimos que não é quem sabe, mas quem merece. E para desenvolver essa nação, precisamos das pessoas que têm conhecimento, não só as pessoas que merecem, porque ele foi um dos que lutaram no Maqui. Esse tempo deve ser ultrapassado, por isso que eu digo que Angola possa ainda desenvolver, só que numa condição que o governo dirigido pela Sua Excelência, Presidente da República, possa abrir as portas a todos os angolanos em geral, onde estão, a fim de ele dar a sua contribuição nessa linda nação que é Angola. O doutor quer com isso dizer que uma maior aposta no investimento privado de angolanos e não só viria então a colmatar esse déficit alto de desemprego? Claro, porque o país também, até neste momento, não criara
nenhuma indústria que pode minimizar a questão do desemprego. Estamos mais focalizados no petróleo, que não pode ser. Eu digo sempre que devemos mais apostar na agricultura. Através da agricultura vamos criar muitos empregos e também o país ainda em si não está ainda bem construída. Precisamos das estradas em nível de Angola, onde muitos cidadãos podem dar a sua contribuição na construção deste país. Sim, basta construir as grandes estradas nas nossas aldeias, no sul de Angola, no norte de Angola. Isso tudo permitirá à população de ter um pequeno trabalho a fim de conseguir ganhar o seu pão de dia a dia. Muito bem. Doutor, eu não queria falar sobre, vamos falar daqui a instantes, sobre a questão da diáspora, dos angolanos na diáspora, uma vez que o doutor viveu a maior parte da sua vida na Alemanha, mas antes gostaria ainda de falar sobre a política angolana. Eu gostaria de saber como é que avalia o combate à corrupção que está a ser levado a cabo pelo presidente João Lourenço e o Tribunal Constitucional. Como é que avalia esse combate? O combate contra a corrupção é um combate muito complexo. Desculpa? Sim. Tribunal Constitucional não, a PGR. A PGR. Exatamente. Ok. Se falamos da Procuradoria-Geral da República, e eles estão a fazer o seu papel como deve ser, dissemos assim, já no início, o próprio presidente da República humildemente admitiu que esta tarefa não é fácil. A corrupção no nosso país já existia há muito tempo, antes mesmo do presidente da República possa ser eleito como presidente deste país. Mas eu admito que é um combate muito difícil, porque o homem é um corajoso, eu posso dizer um corajoso, que deve enfrentar contra os seus amigos partidários, antigos superiores hierárquicos que trabalharam com ele. Então, logo tudo deve ser ponderado e bem conduzido para não se dar a impressão de ser um combate direcionado contra muitas vozes, mas do que estamos a acompanhar, eu acho que o governo angolano já conseguiu recuperar alguns dinheiro que estava no exterior do país, mas o que está a ser mal feito, ainda não temos nenhuma informação sobre os dinheiros que estão a receber dos indivíduos ou dos outros países. Tem que haver uma transparência a fim da população entender que o trabalho está a ser bem feito. Mas se falamos em geral do que estamos a escutar, do que estamos a ver, o trabalho está a se fazer, mas o que nós vamos insistir ainda como Partido Arda, nessa luta não pode haver exceção. Quer dizer, o gatu no lugar dele é na prisão. O gatu no lugar dele é de ser julgado. Não podemos poupar um grupo das pessoas porque eles são, não sei, não. Se é uma verdadeira luta contra a corrupção, o governo tem que enfrentar a luta com toda a coragem. Estamos a passar um período difícil. Imagina o nosso país a sofrer e muitos roubaram dinheiro do país, bilhões e bilhões, levaram na Suíça, bilhões e bilhões, levaram em Portugal. Isso está errado. Então, se calculamos todos esses valores, isso significa que até em Angola, o angolano poderia ter o direito de uma assistência social, de um apoio social, de um mínimo mensal de 200 euros a cada angolano. Imagina, porque Angola é um país rico. Se Angola não fosse um país rico, as pessoas não poderiam levar bilhões e bilhões. E como nós todos sabemos que as últimas informações que nós temos, havia um dos familiares do falecido presidente Agostinho Neto que desviou 900 milhões. E o povo a morrer de fome, o povo a morrer por falta de água, o povo a morrer por falta da saúde. Isso é injusto. O político deve conhecer o seu papel. O político deve ter o papel de servir a nação
E hoje em dia, os políticos estão a se servir, estão a tratar primeiro do seu estômago antes de tratar do estômago da população. Isso é injusto. Um político deve ser comparado com o pai da família. O pai, quando traz a comida em casa, primeiro tem que ter a certeza que a família tem algo a comer. Os filhos estão a comer, depois, mais tarde, que o pai vai comer. O que acontece em Angola, ser um político é aproveitar com os bem-estar da nação, aproveitar com diamante, aproveitar com petróleo. Isso é injusto. A política tem que mudar. E para mudar essa política, precisamos dos políticos com as boas ideias, dos políticos bem conscientizados, porque essa luta é a luta que tem que vir em Angola. Devemos conscientizar a nação, sobretudo os políticos. Eu muitas vezes digo que não sei o porquê que temos tantos deputados na Assembleia Nacional. Vocês não vão acreditar que há deputados que estão no Parlamento nunca fizeram uma pequena intervenção para defender o seu povo. As coisas devem mudar com o tempo. Os deputados devem ser elegidos pelo povo, nos bairros onde os povos deram a proposta de um senhor qualquer. Porque caso o povo dar a sua voz num político em nível da localidade ou do município, ali quando o deputado entrará na Assembleia Nacional, vai ter um dever, uma obrigação de pensar nos povos que lhe elegeram. No nosso caso, não. O deputado é eleito através de uma lista partidária, o que não é justo. Pegando nessa lista, o doutor então é a favor das autarquias que estavam previstas para 2020, mas devido a tal desculpa, se assim posso dizer, da pandemia da Covid-19, foram adiadas sine die. O doutor é a favor das autarquias? Eu sempre fui a favor, mas há uma realidade que não devemos esquecer, que a pandemia, na verdade, existe, na verdade, está a matar o mundo. Eu fiquei... Mas justifica o facto das autarquias serem aliadas, uma vez que Cabo Verde vai realizar daqui a pouco tempo as eleições no país que está com as mesmas condições a viver a pandemia da Covid-19, que é mundial. Sim, Falta um bocadinho de coragem e intenção política para se realizar então as agendas? Depende. Há países como o Japão, onde deveria haver uma grande manifestação, e tudo isso foi anulado. Em França, por exemplo, muitas atividades também foram anuladas. Quer dizer, depende de cada país. E se olhamos aqui em Angola, por exemplo, onde não haverá as eleições autárquicas, mas já abriram as portas das escolas. Quer dizer, tudo é um pouco contraditório. Mas eu direi que se por acaso é importante de anular as eleições autárquicas, não precisamos se preocupar, porque ainda temos 2021, que vai chegar daqui a nada. Eu acho que se fugirmos às eleições de hoje, amanhã já não podemos mais fugir. Quer dizer, concordo com as realidades que os nossos executivos estão a tentar a mudar por razão da pandemia. E espero que no próximo ano que as eleições autárquicas possam ser uma realidade para a nossa nação. Ainda sobre eleições, doutor, em 2022, provavelmente o doutor já poderá concorrer, se esperamos que assim seja, se os seus documentos então venham a ser aprovados pelo Tribunal Constitucional. Doutor, como é que encara essa questão que há muito tempo se vem a discutir, da questão do voto na diáspora? É uma questão que estaria ligada ao doutor, porque o doutor viveu muito tempo na Alemanha. É um desiderato que ainda não aconteceu. O que é que falta para que então se possa, então, daqui, por exemplo, até 2022, os angolanos que estão lá fora poderem votar em eleições gerais? Obrigado. Os angolanos da diáspora sentem-se abandonados, ignorados, não tidos em conta nos processos políticos sociais em curso do nosso país, como um dia o cantor Bangão
dizia que nós sentimos como cães sem dono, diabolando a deriva. Temos uma realidade que eu não entendo. Se nós todos somos angolanos, quem seja de dentro ou de fora, eu acho que nós todos devemos ter o mesmo pé da igualdade. E o que acontece hoje fora do país, os angolanos da diáspora não têm o direito de votar, bem que nós, do Partido ARDA, continuamos a teclar no botão a fim que essas eleições possam ser uma realidade para os angolanos da diáspora. Mas vamos fazer mais uma comparação a dizer que há países em África, como Moçambique e Cabo Verde, este país organiza as eleições fora do seu país. Quer dizer, os cabo-verdianos, moçambicanos que estão na diáspora têm o direito de votos. E no nosso caso, por que não vai ser uma realidade? Se Angola, até economicamente dita, é melhor estabilizado economicamente que esses dois países. Então, isso é uma questão que devemos exigir ao nosso governo de criar um mecanismo suficiente a fim que em 2022 as eleições na diáspora pode ser uma realidade. E doutor, sabe como é que anda esse processo? O doutor tem informações de como é que anda esse processo? Informação direta ainda não temos, mas nós sabemos que é um direito consagrado na Constituição da República. O angolano é considerado fora e dentro. Temos o mesmo pé de igualdade. E nesse sentido, nós queremos que isso seja uma realidade. A ARDA vai se bater abnegadamente para que esse direito nos seja regastado. Quer dizer que eu continuo ainda a gritar, a pedir-nos que estão na Assembleia, a lutar a fim que em 2022 os angolanos que se encontram nos países africanos, como África do Sul, RDC, Namíbia, Europa, América, possa ter esse direito, porque caso dele não ter o direito, isso significa que entre os angolanos existe uma discriminação. Exatamente. Doutor, em televisão tempo é dinheiro e vamos aproveitar o tempo. Eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem aos seus potenciais eleitores, aqueles que apoiam o seu projeto político. Obrigado mais uma vez. Como eu acabei de dizer, que nós chamamos ARDA, para muitos que não conhecem ainda o partido ARDA, somos uma ação pelo reforço da democratização em Angola. E este partido tem como sede no bairro Operário, na rua Centro Cultural Dr. Agostinho Neto. Basta entrar nessa rua, vão encontrar a bandeira do nosso partido. Este partido é um partido que tem como objetivo, tem como programa tudo que tem a ver com a defesa deste lindo país que é Angola. Nós vamos continuar a lutar para que possa haver o emprego neste país. Estamos a lutar para os jovens desempregados, portador de deficiências, zungueiras, roboteiros, cupapatas, empregada. E é uma questão de se confiar em nós. Somos um partido com alguns dirigentes justos, consciente, é aquilo que o país precisa. Precisamos de um país onde as pessoas são conscientes com o seu trabalho. Nós somos políticos que querem refazer Angola, que querem mudar o sistema que incomoda em Angola. Nós viemos para reforçar a democracia neste país e, com certeza, eu vos prometo que o nosso partido vai ainda ser a terceira maior força política neste país. Está a falar depois da UNITA? Depois da UNITA, é isso mesmo. Foi assim a minha conversa aqui no Grande Entrevista com o Dr. Tecantu, o responsável pelo partido ARDA, Ação pelo Reforço da Democratização em Angola. Nós ficamos por aqui, contamos consigo numa próxima oportunidade. Fique bem. Obrigado.